Olá, sejam todos bem-vindos ao curso EAD AMA. Eu sou a Renata, uma mulher branca, de cabelos lisos, curtos. Estou usando óculos vermelhos, uma bata preta com a logo do curso em dourado. Sou enfermeira, mestranda pelo programa de pós-graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador no Instituto de Geografia e também docente pela Universidade Federal de Uberlândia. Convido agora para se apresentar a doutora Liliane, que é a nossa orientadora. Olá, educandos e educandas do curso EAD AMA, Aleitamento Materno, é um prazer estar aqui com vocês. Também sou uma mulher branca, dos cabelos castanhos, meus cabelos estão presos. E nós vamos também, a partir de agora, na introdução de um bate-papo, conhecer um pouco, né, das pessoas que estão aqui com vocês. Eu gosto de contar, né, que de trás para frente a minha trajetória profissional. Eu estou atualmente debruçada, muito envolvida num segundo pós-doutorado aqui na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, trabalhando com as metodologias ativas de ensino-aprendizagem num projeto de intervenção, ou seja, de aplicação e avaliação. Eu também sou mestre e doutora pela USP de Ribeirão Preto, na área da saúde coletiva, sempre envolvida com os processos educacionais em saúde. É, é um grande prazer estar aqui com vocês nesta conversa que teremos nesse bate-papo. Convido agora a doutora Marisa para se apresentar. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marisa, sou mulher branca, de cabelos castanhos médios. Estou usando uma roupa bege com um colar azul. Sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Berlândia, doutora em ciências pela USP, experiência com psicanálise, saúde coletiva, e atualmente sou docente na Escola Técnica de Saúde, trabalhando com as disciplinas de psicologia e ética. Olá, educandos e educandas. Nós elaboramos um bate-papo aqui para vocês. Nós compreendemos que se a gente fizer em uma forma mais dialogada, fica mais fácil a compreensão e os exemplos também vão ajudar bastante. Nesse sentido, a gente sempre vai ter aqui uma pergunta que foi elaborada pela Renata, a mestranda, e que tem expertise na área de aleitamento materno, pois ela trabalha nesse setor no Hospital de Clínicas da Universidade, e vamos sempre fazer esta pergunta para a professora Marisa, que é docente e psicóloga. Qual é a ideia do bate-papo? É que a gente vai trazer para vocês situações que são corriqueiras, costumeiras, elas são correntes e recorrentes, e como a gente agir frente a essas situações. Então, eu vou já passar para a Renata, que elaborou as perguntas, e na medida em que ela for fazendo, nós vamos fazendo as complementações ao que também a professora Marisa estiver trazendo, porque ela sempre vai trazer uma abordagem da psicologia, né, do conhecimento, né, do que relacional. E já a minha pessoa, nós vamos estar trazendo o que o Marshall Rosenberg está dizendo sobre comunicação não violenta. Então, Renata está com você. Marisa, quando a rede de apoio acha que deve ser dado fórmula à noite para que a mãe possa descansar e o bebê dormir melhor, como que nós podemos abordar essa rede de apoio? E a mãe? Qual abordagem, né, os elementos de comunicação devem ser considerados nessa situação? Para contextualizar, vou contar uma história real que aconteceu e que acontece várias vezes, né? Tá à noite, a, a mãe chama o profissional no quarto para ajudar a amamentar, que está com dificuldade, e nesse caso específico foi a avó. Ela falou que já tinha ajudado, né? Tem os três filhos dela, vários sobrinhos que ela ajudou a amamentar, e que ela sabia que era bom dar uma suplementação, dar uma fórmula à noite, porque o bebê dormia melhor e a mãe também, isso na vivência dela. Então, como que a gente poderia estar abordando diante dos estudos, que a gente sabe qual que é a importância, né, da amamentação noturna para manter a produção de leite dessa mãe? Obrigada, Renata.
Antes de mais nada, a gente não pode desconsiderar o saber popular, o conhecimento adquirido das pessoas no decorrer da vida, até porque se a gente inicia descaracterizando, desconsiderando esse conhecimento, nós já faremos com que a pessoa deixe de nos ouvir, deixe de se interessar pelo que nós estamos falando. Então, para abordar uma avó, uma mãe, um parente de uma mãe, né, que esteja em processo de aleitamento e que esteja com esse pensamento, antes de mais nada, conversar com ela, né? É, dizer que bom que deu certo no período dela, que bom que as experiências dela funcionaram, mas que existem também agora estratégias diferentes, e que existem novos conhecimentos que surgiram que fazem a gente pensar que podemos pensar em estratégias que sejam interessantes para mãe e bebê. E aí abordar a mãe, perguntando para ela qual que é o pensamento dela a respeito disso. Qual que é o interesse dela e qual que é a preocupação dela. E a partir daí introduzir informações, retirar os mitos, para que ela possa ir compreender o que está acontecendo e não se sinta também sobrecarregada. Porque a gente sabe que passar a noite acordada é um tormento. Ficar sem dormir é técnica de tortura. Então, é preciso que a mãe se sinta segura e à vontade para entender que nós não estamos também querendo que ela viva sob tortura, mas que a gente quer criar condições para que ela possa ter uma boa relação, um bom cuidado com o seu bebê, mas que também se sinta bem segura, sem fazer práticas que possam prejudicar o desenvolvimento dela e o próprio aleitamento, caso ela queira permanecer fazendo isso, né? Então, o mais aconselhável, apesar de que conselho é uma coisa bem complexa de dizer, né? Não gosto desse termo, mas a gente orienta de que se converse e se esclareça os mitos e pergunte sobre os medos, pergunte sobre as dificuldades. E a partir do que ela traz de informação, você vai desfazendo esses mitos. E para que ela possa ela mesma tomar a decisão dela, não imposta por nós e nem imposta pela família. Muito interessante, Marisa, porque essa sua abordagem, né, ela vai muito ao encontro, né, do que vem discutiu, né, ele faleceu em 2015, Marshall Rosenberg, foi o criador da comunicação não violenta. Ele traz, inicialmente, assim, que a forma, né, em se fazer qualquer, comunicação relacional, ela precisa ter dois aspectos que são imprescindíveis. Um aspecto, ele coloca a questão da honestidade, né, da autenticidade. É preciso, então, por exemplo, que esse profissional de saúde que está à frente, né, a essa questão colocada pela Renata, ele, além de ser autêntico, honesto, ele precisa também, ele coloca a palavra da empatia, que a gente está um pouco trocando essa palavra, porque ela está sendo tão desgastada, porque a empatia é sempre colocada como se colocar no lugar do outro, né? E a gente tem entendido que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, até fisicamente não é permitido isso, mas a gente consegue se colocar ao lado da outra pessoa, compreender aquela situação. Então a gente tem usado muito a palavra solidariedade, respeito, solidariedade crítica, né? Então, voltando às ideias do Rosenberg, ele diz: é fundamental em qualquer diálogo relacional que esteja presente a autenticidade, honestidade e esse respeito. E esse respeito ele vem acompanhado também de uma outra palavrinha do Paulo Freire, que se chama amorosidade, né? É necessário que a intencionalidade também do educador seja uma intencionalidade que, claro, ele quer chegar num resultado que se chama o aleitamento materno da mãe, mas ele precisa passar por esse entendimento que uma boa comunicação, ela se faz você primeiro entendendo, né, os seus sentimentos, as suas necessidades, a sua intencionalidade, e aí você vai para aquilo que Marisa colocou muito bem, que é a intencionalidade dessa avó.
né? Porque essa avó, ela vem com uma intencionalidade que também a gente precisa respeitar o sentimento e a necessidade dela, que é um cenário em que ela se considera bastante entendida, porque ela tem a experiência, né, dos netos, aí dos filhos dela, no caso. Então, o olhar do Rosenberg para a comunicação não violenta é sempre esse. Olhe para si, seus sentimentos e as suas necessidades, olhe para essa avó, os sentimentos e necessidades dela, reconheça isso, porque você vai fluir numa comunicação muito mais respeitosa e que pode conseguir, sim, chegar ao resultado que é essa mãe fazer o aleitamento materno. Então, dentro da fala do Rosenberg, sempre vem. Nunca coloque uma ordem, nunca coloque uma prescrição, mas um pedido, eu vou chamar de amoroso, fino e elegante, como a professora Marisa explicou aqui para a gente. Um ponto importante que você falou sobre empatia, né, é a interpretação errada, porque ela facilmente pode se tornar uma prepotência, uma arrogância, porque a partir do momento em que eu julgo que eu sei o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, eu estou agindo a partir dos meus pensamentos. Porque por mais que eu tenha vivido experiências semelhantes, ninguém entra no corpo do outro, no sentimento do outro. Então, eu posso imaginar o que o outro está sentindo, eu posso pensar o que o outro está sentindo, mas eu nunca estou de fato no lugar do outro, né? É uma figura de linguagem, a gente fala, empatia se coloca no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro não quer dizer que você está vivendo a vida do outro. Ninguém nunca saberá como é o sentimento do outro, porque cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem um modo de enfrentamento. E ninguém sabe qual que é o melhor jeito. O melhor jeito é o jeito que cada um dá conta. Uhum. Olha que legal, Marisa. Adorei essa sua explicação melhor, assim, do desgaste, né, da representação da palavra empatia no nosso contexto atual, inclusive do contexto da saúde. Então, não é ressignificar, né, essa palavra empatia em todos esses sentidos, porque também tem profissionais que às vezes querem se colocar nesse lugar do outro e não sabem sair desse lugar do outro. E esse lugar do outro é dele e ele que tem que ter todas as informações, esclarecimentos para poder tomar a sua decisão. Senão também você vai entrar num outro aspecto que é a não autonomia, não protagonismo desta mãe. E sabe um outro ponto muito importante, Liliane, que às vezes nós, profissionais de saúde, corremos muito risco, é de também querer colocar a sua experiência pessoal, seja em qualquer circunstância, no aleitamento ou fora do aleitamento. Ah, eu também já passei por isso, eu também já vivi isso. E aí, a partir disso, querer induzir a pessoa a agir conforme a sua experiência. Então, o profissional de saúde, ele precisa se abster das suas experiências. Por mais que isso ajude ele a compreender o sofrimento do outro, a sua experiência só serve para você. Não serve para dizer para o outro o que ele deve fazer, senão nós estamos fazendo igual a avó, Uhum, uhum. impondo um pensamento. Ah, mas porque eu tenho conhecimento teórico a respeito disso, não importa, né? Imposição é sempre uma violência. Muito bom, Marisa. Então vamos. Eu acho muito importante isso que vocês colocaram, desse acolhimento dessa família, porque quando elas receberem alta, o profissional de saúde não vai estar lá na residência com eles. Então, quando a gente acolhe essa rede de apoio, eles vão somar para poder continuar apoiando esse aleitamento lá na residência. Uhum, isso, e é isso mesmo, porque você precisa ganhar essa avó para você, usando a avó do Uhum. seu exemplo, né? Ganhar ela também para contribuir, para que ela também seja uma auxiliar no processo de cuidado, que é isso que ela quer fazer também, né? Pela neta, pela filha, pelo parente que ela estiver cuidando. Marisa, antes da Renata passar para a próxima pergunta, eu já vi uma prosa do Rubem Alves falando exatamente disso que você está dizendo sobre quando a gente está em uma conversa e a gente sempre quer trazer as nossas experiências, né? Aí ele cita até a experiência lá de duas avózinhas falando da doença de cada uma, né? E aí cada uma quer falar que a doença é mais grave do que a outra, né? E fica uma conversa bastante engraçada.
Então, assim, eu queria conversar, até te perguntar melhor sobre isso, acho que também para os nossos educandos e educandas, é que não é proibido você contar a sua experiência, né? Mas é como você vai usar essa experiência que você tem para ela não chegar a ser o mais importante nesta conversa, né? Ou ser uma forma de indução. Queria que você explicasse isso melhor, assim, porque muitas vezes a gente contar uma experiência que a gente viveu próxima àquilo que aquele paciente está vivendo, pode colaborar também, né? Pode contribuir no sentido de que, nossa, esse profissional é um ser humano como eu. Eu sou o paciente, ele é o profissional, mas ele também viveu isso, né? Então, eu acho que fica difícil, é um limite muito tênue. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. O, É, o, as experiências são bem-vindas em algumas situações. Queria que você falasse sobre isso. olha, talvez justamente porque o limite é muito tênue, que eu diria para melhor abster da sua experiência. Certo. Porque senão a gente tende sempre a desqualificar o sofrimento do outro. Então, eu sou mais sábio, eu tive isso e eu consegui fazer isso, eu sou mais forte, eu sou mais capaz, ou desqualificar aquilo que o outro está dizendo enquanto dor, né? Ah, eu perdi uma pessoa querida. E aí eu, quando profissional, estou lá, eu também perdi. Bom, não importa se eu, enquanto profissional, perdi, importa é a dor do outro ali. Uhum. A gente fala, às vezes, a gente tem que colocar a nossa dor no bolso para estar ali com o outro. Uhum. Claro que aí tem uma experiência, como essa que a Renata acabou de contar, né? Ah, eu estive numa casa que tinha uma senhora isso, que também viveu isso. Isso é uma coisa. Agora, você trazer a sua vida pessoal fica comparativo. E Uhum. aí você está a gente, enquanto profissional de saúde, nós estamos numa posição de poder. E aí fica parecendo que a gente é mais sábio, que a gente é mais inteligente, que a gente é mais capaz, que a gente tem mais Uhum. condições, que é a fantasia também que o paciente pode ter, físicas, materiais, emocionais, de lidar com a dor e o sofrimento. Claro, eu dizer, não, também perdi pessoas queridas, eu sei o quanto é difícil. Estou ao seu lado te apoiando. Agora, não quer dizer que eu tenho que contar toda a história que eu passei Uhum. com meu parente, etc e tal. Sou Bom, solidária, né? Mas não necessariamente vim com toda a minha história pessoal. Desculpa, Maria. é comum, por exemplo, para psicólogo, né? Em geral, a gente está no consultório, os pacientes às vezes vão dizer assim: você está falando alguma coisa de criança? Ah, você tem filho? Porque se você não tem, então você vai ver. Eu escuto até de aluno em sala de aula, quando eu estou dando aula sobre desenvolvimento, alguma coisa assim, Uhum. falando sobre, né, comportamentos, e aí fala alguma coisa que os alunos não gostam, que eles discordam, que eles não querem fazer, eles vão dizer assim: mas você tem filho? E aí a gente diz que não tem. E eles vão dizer assim: então você não sabe o que está falando. Bom, eu vou precisar morrer para falar sobre morte? Eu preciso ter câncer para ajudar quem tem câncer? A gente não precisa, né? Mas Uhum. o claro que é um conhecimento do ponto de vista teórico. A vivência é uma outra coisa, né? A gente brinca na prática, a teoria é outra. E aí é preciso viver, experimentar e acolher. Então, tem Uhum. que ter muito cuidado com as nossas experiências, as nossas dores. Às vezes, não dá para trabalhar com aquilo que é muito doloroso para nós, com aquilo que é Uhum. muito próximo. É melhor a gente se afastar um pouco, porque senão a gente se mistura e quer resolver as nossas angústias com o nosso paciente. E aí isso não dá certo. Então, o nosso protagonista é a mãe. No caso que nós estamos falando do aleitamento, né? É aquela mãe, é aquela mulher que está nesse processo de vivenciar essa experiência do aleitamento, da maternidade, de tudo que envolve. Se for uma mulher ou se for um homem, não importa, né? Se você teve ou se não teve filhos, isso pode até ser dito, sim, já tive dificuldades também, ou não tive dificuldades, mas vamos falar da sua, Uhum. que a sua é a mais importante aqui nesse momento. Enquanto você falava, Marisa, me passou assim um filme na cabeça, né, de como nós, profissionais da saúde, somos preparados tecnicamente, né, e somos preparados para prescrever. Então, a gente vai fazer educação em saúde prescrevendo. Faça isso, não faça aquilo, dá os exemplos. E esta abordagem, né, que você está trazendo, ela é uma abordagem que tem um resultado muito melhor, né?
É uma troca, é um diálogo, é um respeito crítico, solidário. Então, muito obrigada. Você me esclareceu também essa questão do limite tênue aí. Eu concordo plenamente com o que você está trazendo. E o filme que eu quis citar que me passou na cabeça é que nós, profissionais da saúde, precisamos entender que isso também é uma tecnologia, né? Uma tecnologia da comunicação, é uma tecnologia branda que precisamos aprender. Como nos relacionar com a mãe, com a rede de apoio, não é prescritivamente, mas é com alguns conhecimentos, alguns embasamentos, para a gente realmente conseguir essa mãe amamentando. Muito obrigada. Eu te agradeço pela oportunidade, porque é tão importante. Gostei muito quando você fala dessa prescrição, né? Existem muitos, hoje, a gente trabalhando com medicina por evidências, etc. e tal, existem muitas evidências de muitas coisas, mas precisa considerar o ser humano que está ali, né? Uhum. A evidência está lá, os resultados são esses, dá certo para muita gente, etc. Mas vamos considerar as características específicas daquela família, daquela pessoa, como que ela vai acolher isso, como que ela pode vivenciar, porque é muito fácil prescrever, mas o como, né? Como isso vai ser executado? Qual que é a qualidade de vida dessa pessoa? Qual que é a condição que ela tem de acolher essa prescrição? Senão a gente gera só culpa e mal-estar. Uhum, uhum. E violência. Muito Super bom. violento, E, muita violência. antes de passar para a Renata, Renata, não posso deixar de pegar a palavra humanista, né, da Marisa, porque eu acho que a gente está falando aqui é disso, né, é de um contexto de rede de paz, de não violência, e os autores, né, que debruçaram nas questões da comunicação não violenta, principalmente o Marshall Rosenberg, ele é um humanista. Carl Rogers é um humanista, a Anna Van Stefan. Então, a gente está aí com um grupo legal conversando sobre isso, né? Trazendo uma filosofia e algumas técnicas para a gente poder estar trabalhando. Muito bom. Agradeço, né, a colaboração de vocês, foi muito importante, porque a gente que está lá no dia a dia vivenciando, a gente precisa mesmo fazer o uso desse ponto humanista para poder se fazer compreender e alcançar o sucesso mesmo, que é o aleitamento materno, que é o nosso objetivo principal, né? A próxima pergunta é: quando a lactante, que é a mulher que amamenta, expressa lá na maternidade que não tem o desejo de amamentar, como que nós podemos acolher essa mulher? Que às vezes ela chega lá e já fala: olha, gente, eu não quero amamentar. Mas às vezes ela tem medo de ser julgada e não fala. Mas aí você tenta colocar o bebê para mamar e você vê que tem uma certa resistência, não tem aquele vínculo, né, entre a mãe e o bebê, ela amamenta com o bebê mais distante, está sempre com um aspecto mais de dor, né, no rosto. Então, como que a gente pode acolher essa mulher que não deseja amamentar? Ah, muito boa essa pergunta, Renata. E essa observação que você fez, né? Observar como que essa mulher acolhe esse bebê. Porque o que o bebê precisa, tanto quanto do leite, ele precisa do afeto. Porque são duas coisas necessárias para ele se tornar um sujeito. Tanto a questão material, né, biológica, que é o leite, quanto a questão afetiva, para ele se tornar um ser humano, né? Com toda a sua subjetividade, ele precisa desse acolhimento da mãe, desse afeto. Se ela não consegue fazer isso dando o peito, é preciso conversar com ela para ver outras formas de ser feito, para que não se torne um tormento, para que não se torne um problema. E aí a gente cria problemas de vínculo entre a mãe e o bebê. O bebê, então, ao nascer, né, ele vai precisar desse. Por isso que lá na UTI neonatal, existem os projetos cangurus, de manter o bebezinho, né, recém-nascido, bem junto do corpo da mãe, ou do corpo de outra pessoa, porque esse contato, esse calor humano, que vai sendo reconhecido como afeto, que vai também possibilitar essa criança ir desenvolvendo a sua própria subjetividade. Senão ele é um animalzinho que vai adquirir habilidades, mas não vai adquirir a afetividade necessária para o desenvolvimento dele. Então, se é percebido que a mãe está com recusa, se ela está recusando a amamentação, chame ela para uma conversa aberta. Fala, me conta, estou sentindo, estou percebendo que está difícil para você.
pode conversar comigo sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Como que você está se sentindo em relação a amamentar? Você tinha esse plano, você não tinha esse plano? Vai falando com ela de uma forma calorosa para que ela sinta segurança de falar sobre isso, porque às vezes ela tem vergonha, como você falou. Às vezes ela tem algum tipo de trauma, às vezes ela tem alguma história, às vezes ela tem alguma dificuldade. Se isso puder ser revisto, às vezes até com acompanhamento psicológico, se for o caso, ok. E aí é possível, né, continuar com o aleitamento via peito diretamente. Se não, é preciso acolher e mostrar outras possibilidades, a partir do momento que ela não perca esse vínculo, porque o colo, o contato, o afeto é tão ou mais importante do que o leite sendo dado. Que a hora que ela senta e acolhe o seu bebê, conversa com ele, olha para ele, reconhece ele, ela começa a dar nome, ela começa a construir o vínculo entre os dois e desenvolver esse afeto. Porque o afeto, ele é construído pós-nascimento. O bebê que nasce é o bebê da fantasia da mãe, não é o bebê real. O bebê real é aquele que está ali. E o amor, ele vai sendo construído durante esse processo de relacionamento. E isso é muito importante para o desenvolvimento socioafetivo do bebê. Porque aí nós teremos qualquer problema nesse vínculo, nesses primeiros momentos, nesses primeiros meses, ele pode acarretar em problemas de autismo, de psicose infantil ou outros problemas maiores do desenvolvimento. Fiquei pensando aqui, Marisa, primeiro que eu não posso deixar de dizer que eu acho que a palavra socioafetiva, ela é mais ampla do que socioemocional, né? Porque a afetividade, ela vai incluir a emoção, os sentimentos, que é uma bagagem que a gente traz de emoções e sentimentos na nossa vida, formando a nossa afetividade. E para mim foi assim, vou usar a palavra sacada, que eu acho que os nossos educandos aqui também tem muitos jovens, é uma sacada a gente compreender que o leite materno tem junto afetividade ou não, né? Tem afetividade ou não. Então, você está trazendo um ponto extremamente importante que para uma mãe chegar numa maternidade, que é a pergunta da Renata, e já dizer não, não quero amamentar, ela sabe que ela está indo contra um monte de sentimentos, inclusive imaginários, assim, de que uma mãe tem que amamentar, né? Assim, ninguém no mundo tá discutindo isso, então é difícil. Então, eu gosto muito dessa ideia, né, assim, de, olha, vamos conversar, né, como você disse, vamos conversar um pouco, vamos dar esse espaço, vamos criar esse espaço de diálogo aqui, e o mais importante que vem bem assim numa fala do Rosenberg, né, que a gente tem mais ou menos 4 etapas, assim, que a gente precisa observar primeiro. Então, tudo que é sugerido para melhor comunicação é aumentar a escutatória e não a falatória, né? Assim, não tem isso. Assim, em tudo que eu li sobre Rosenberg na comunicação não violenta primeiro, observe. Observe o que essa mãe está falando, né? Sinta o que essa mãe está falando. O que que ela está trazendo para você? Como diz Rubem Alves, a escuta tem que ser da alma, né? Cale-se para você poder escutar. E aí reconhecer, né, pedir para que essa mãe diga sobre o sentimento dela, porque se aquela mãe está com aquele sentimento, eu não quero, eu não vou querer amamentar, qual que é a necessidade que está por trás disso, né? Sempre o nosso sentimento, ele vem expresso a partir de uma necessidade que a gente tem, né? Então, ele fala muito nisso, né? Às vezes foi construído antes, né, desse momento aí de chegar ao aleitamento, tem muitos mitos, né? O meu peito vai cair, meu marido não vai gostar tanto de mim, eu quero estar mais livre para o trabalho, eu preciso trabalhar. Olha, são tantas as coisas que podem estar por trás do não quero amamentar, que é preciso observar, pedir para essa pessoa expressar seus sentimentos, suas necessidades, e assim viria, claro, um pedido do profissional para ela pensar sobre isso, mas nunca uma ordem amamente, e o contrário, né? Sempre um pedido
de que, então pense sobre isso, porque você ainda tem tempo, né? A gente pode estar te apoiando aqui. A Acho que a Renata me palavra ensinou. apoio, né, ela é legal. Hã? Eu aprendi com a Renata um tempo atrás, né, que a gente estava conversando sobre isso, uma coisa que assim me chamou muita atenção, eu não lembro o termo que você usou, Renata. Aleitamento lembrei, aleitamento é diferente de amamentação. Uhum, Então, se está difícil dar o peito, existem outras formas de dar o leite materno. uhum, E o que é necessário é o leite materno e o afeto. E aí a gente junta as duas coisas, né? O bebê está no colo, está acolhido, está protegido, psiquicamente e fisicamente, porque ele está recebendo o leite materno e ele está recebendo o afeto e a proteção. E aí você liberta essa mãe da angústia, liberta ela do uhum, mal-estar. E aí quebra totalmente a relação difícil que ela talvez tivesse com esse bebê. Eu já tive pessoas da família, pessoas conhecidas que tinham dificuldade com a amamentação por diversas razões pessoais delas. E a partir do momento em que o pediatra deu essa outra possibilidade, mudou tudo. Mudou tudo na relação dela com o bebê. Era uma mulher que ela não estava conseguindo sentir nenhuma satisfação e toda vez que ela ia amamentar era um sofrimento, era uma angústia. E o uhum, bebê uhum, só chorava, só uhum, chorava. Chorava, 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 chorava. Quando ela fez a troca, e aí ela não parou com o aleitamento materno, ela só parou de amamentar. Mudou tudo. O bebê se acalmou, ela se acalmou e eles construíram uma relação mais saudável. Eu aprendi também que quando a gente, às vezes, tenta forçar essa mulher a amamentar, quando ela não quer, a gente pode provocar problemas até piores nela, como é, o blues puerperal, né, que é uma depressão pós-parto, até um pânico pós-parto, né, que é mais recente agora. Então, a gente tem que realmente fazer como vocês disseram, tentar entender o contexto todo que vem por trás disso, né, para depois a gente poder trabalhar de uma forma mais acolhedora com ela. A próxima pergunta, então, é: quando perguntamos para a mãe se ela já amamentou alguma vez e ela responde que não amamentou, pois na sua família ninguém dá leite. Então, às vezes, já aconteceu isso também. Ah, você já amamentou alguma vez? A gente busca para ver se ela já teve alguma experiência com amamentação, qual foi a experiência que ela teve, para a gente poder trazer uma abordagem mais voltada para ela. É um termo que eu gosto de usar que fala que a amamentação não é engessada. Então, a amamentação a gente trabalha cada duplinha ali, né? Cada mãe e bebê, a gente trabalha de uma forma de acordo com o contexto. E às vezes ela fala: não, ninguém da minha família amamentou porque ninguém dá leite. Esse é o entendimento que ela tem, né? Então, como que a gente pode abordar de uma forma acolhedora aí essa experiência prévia que ela trouxe da rede familiar? Primeiro, procurar saber mais, né? É mesmo? Mas como que é isso, né? Saber o que que ela está chamando, né, de não dar leite, como que isso aconteceu, como é que aconteceu o processo do outro filho, dos outros filhos que ela teve, entender esse contexto. Compreendendo o contexto, e você, né? Você gostaria? Você tem vontade? Né? Apesar de ter essa questão, né, familiar, e aí depois você pode ir devagar na conversa e quebrando o mito, né? Isso de não dar leite. Quais são as razões, as causas para não descer o leite ou para não dar o leite? Aí você vai dando a informação e o conhecimento. E aí com a informação ela pode quebrar esse mito familiar e talvez se interessar em tentar amamentar dessa vez. Então é aquilo que a Liliana acabou de falar, né? Escutatória. A gente pode recomendar o texto do Rubem Alves. Leia uhum, um texto que tem disponível na internet, chama Escutatória, do Rubem Alves. Escuta o outro. uhum, Escuta, presta atenção no que ela está falando, dê importância para o que ela está falando e para o que ela deseja. E aí você vai quebrando, né, com a informação, quebra os mitos, e aí dá a ela a opção de fazer uma escolha mais consciente, não a uhum, partir de nenhum uhum, mito, nem uhum, familiar. Porque também existe um mito familiar que persegue, né, as pessoas, todos nós. Mas uhum. nesse caso específico, a avó não amamentou, a mãe não amamentou, a tia não amamentou. Se ela amamentar, ela vai ser diferente de todo mundo. E isso gera mal-estar, às vezes até culpa. As questões emocionais são mais profundas do que a gente pode imaginar.
E você tocou num assunto muito importante antes, né? Que é a própria questão do Blue, né? Ou depressão pós-parto, ou todas as patologias que têm acometido as mulheres com mais frequência ainda, ou talvez mais reconhecidas ultimamente na contemporaneidade pós-parto. Justamente porque não é dada a essas mulheres, na maioria das vezes, a oportunidade de dizer das suas angústias. Então, elas têm que sustentar uma suposta felicidade, uma suposta realização, quando a vida dela virou do avesso, quando a vida dela está totalmente mudada de um jeito que ela jamais imaginou. Porque nenhuma mulher é capaz de saber antecipadamente o que é, né, trazer um bebê recém-nascido para dentro de casa e cuidar dele nesse processo, né? Fazer todo esse processo de reconhecimento. É tudo muito diferente, é tudo muito novo. E cada gestação é uma também, né? Cada bebê é único. E até é importante abordar isso com ela, né? Porque se ela já teve outras gestações, como é que foi? E esse bebê da primeira gestação é igual a esse bebê de agora? Como que é essa experiência? Porque também muda. Na primeira gestação ela está de um jeito, na segunda gestação ela está de outro. Ela é uma outra mulher, não é a mesma mulher. Então, isso é dar oportunidade para ela falar, e na medida em que ela vai trazendo, a gente vai trazendo as informações para, junto com ela, tomar a melhor decisão. Marisa, enquanto também você falava, né, fico pensando muito no nosso público desse curso, né, o profissional da saúde, ou o futuro profissional da saúde, os estudantes, e a sua fala me faz reforçar, salientar, destacar algumas coisas aqui. Que nós vivemos numa cultura ocidental em que se valoriza muito a fala, né? O texto, né, que você sugeriu do Rubem Alves, que eu gosto muito, ele diz muito que a gente tem muito curso de oratória e muito pouco de escutatória, né? E a verdade é essa mesma, assim, nós fomos profissionais de saúde capacitados muito mais para estar é, sendo oradores, né? A gente vai fazer educação de saúde hablando. E se não fizermos isso, parece que nós não estamos fazendo educação em saúde. E, junto com isso, eu quero dizer que alguns autores da contemporaneidade estão dizendo que se o analfabeto do século XX era aquela pessoa que não sabia ler e escrever, que o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe reaprender, é aquele que não sabe ressignificar a sua aprendizagem, os seus conhecimentos. Então, é nesse sentido que eu acho que também vai ao encontro da sua fala, é que eu quero dizer aos profissionais e aos estudantes, né, que a abordagem sugerida, comunicacional, relacional, ela é uma abordagem da escuta, ela é uma abordagem de cálice para a escuta, né? Sim, é cálice em todos os sentidos, né? Da alma, para que a gente possa conseguir fazer essa observação, identificar esse sentimento, essa necessidade e realmente promover um diálogo com pedidos, né? E não com ordens. Então, era isso que eu queria só complementar. Nesse caso específico, quando eu estava chegando para fazer o atendimento da amamentação, a avó estava saindo, e eu não sabia ainda desse contexto familiar. E aí, a hora que eu cheguei, ela estava saindo, ela olhou para mim e falou assim: Ah, você é a consultora, né? Você veio colocar o bebê para mamar? Eu falei: Ah, sim, vim, né? E depois, quando eu cheguei lá na mãe, que ela foi me contar esse histórico, que ninguém tinha amamentado na família, nem a mãe, nem as irmãs, e ela queria muito, que ela tinha passado por um processo de fertilização, foi um bebê muito desejado, e ela queria tentar fazer tudo de forma correta, como dizer, assim, na fala dela, né? E aí nós conseguimos trabalhar essa amamentação dela, foi bem sucedida, mas é importante, assim, né, na hora que eu fui recebida pela avó, eu não entendia só falar, consultora, você veio pôr o bebê para mamar, né? Depois lá dentro é que eu fui entender. Só que ela não estava, né? Então eu não pude acolhê-la, ela estava saindo, mas a gente conseguiu trabalhar bem a amamentação com a mãe. Provavelmente essa mãe teve que lidar com a inveja das ancestrais, né? Que devem ter ficado um pouco incomodadas com isso, porque isso também pode acontecer. Ah, você não conseguiu, né? Você conseguiu, eu não consegui, aí Ah, tentar fazer algum tipo tá de. querendo ser melhor que a gente, né? Alguma coisa assim. É, É, porque ser humano é assim, né? Mas
isso faz parte também, né? Lidar com essas coisas. E pegando um gancho, então, já nessa pergunta, nós temos aqui a próxima, que é: eu já fui chamada por uma mãe lactante que não tinha nenhum problema direto com a amamentação, porém a rede de apoio era contra esse desejo dela amamentar. Eles falavam que ela era teimosa. E nesse caso, ela fazia uma pós-graduação e ela precisou voltar a estudar, acho que uns 15 dias depois que o bebê nasceu. E ela estava fazendo a ordenha, tirava o leite, deixava congelado para o pai oferecer para o bebê, enquanto ela ia assistir essa aula. E era só a cada 15 dias, durante pouco tempo, assim, né? Só que ela me relatou que quando ela ia para essa aula, ele saía para passear com o bebê e não levava o leite ordenhado. E aí chegava onde ele estava, o bebê chorava com fome, ele, eu não trouxe o leite, aí dava a fórmula. É, mas aí eu acho que tem uma outra coisa, né, envolvida, que é uma punição para ela, né? Já que ela resolveu abandonar o seu bebê e ir estudar, né? Ele estava usando o bebê para chantageá-la. Então, tem coisas que a gente não tem como interferir na vida pessoal das pessoas, mas a gente pode indicar um acompanhamento psicológico, né? Para quê? Para que ela, se eu não gosto desse termo empoderado de jeito nenhum, mas eu vou ter que usar ele, né? Para que ela fique empoderada, para que ela possa sustentar suas decisões, suas escolhas, e não se deixar dominar por isso. Porque as famílias podem fazer isso mesmo. Tanto no caso da inveja, né, da mãe, da irmã, da tia, das primas, etc., da avó, como também do parceiro, ou parceira, que podem também querer boicotar esse processo, né? Porque aí tem o mito da maternidade, da mulher que tem que abrir mão de tudo para viver essa maternidade, então ela tem que desistir da vida pessoal dela, né, enquanto profissional, etc. Isso também é um dos fatores que desencadeia uma depressão, se ela se deixar levar por essas questões. Que bom que ela conseguiu fazer essa escolha. Então, é sustentar essa escolha dela de manter os seus estudos, de manter sua vida e etc., e cuidar do seu bebê do jeito que ela pode cuidar e ter o suporte. Agora, o errado está nele, né? E a gente não vai poder também interferir na vida pessoal dela e dizer, olha, seu marido está sendo um canalha nesse momento ao fazer isso. Porque é esse tipo de comportamento, né? Ele se recusar a dar esqueci, né? Estou dando a fórmula, que aí a culpa é sua. Então, culpabilizando essa mulher. A gente não pode ser mais um para construir culpa, né, nas mulheres. As mulheres têm sofrido muito com essa questão da maternidade na pós-modernidade. E é preciso auxiliá-las. A gente não tem como garantir nada, nem salvar o mundo, mas a gente precisa desmistificar isso, né, para que a maternidade não se torne um peso, né, um Uhum, tormento. E a responsabilidade, nesse caso, é dele, não é dela. uhum, Né? Se ele é parceiro, se ele é o pai, a uhum. responsabilidade é dele. Muito bom, né, Marisa? Eu acho que assim a gente passa a ter eu vou voltar lá na palavra humanismo, né, que a gente começou nessa discussão aqui hoje, nessa prosa, e remeter um pouco, assim, de quem é o Rosenberg, né, o Marshall Rosenberg, que está defendendo a comunicação não violenta. Ele é um psicólogo estadunidense, e que é, ele viveu um pouco isso, né? A violência infantil. Ele conta a violência infantil, a violência enquanto jovem, principalmente pela a sua etnia, que ele era judeu, então ele foi para uma região que eles tinham uma relação muito negativa, né, com ele. E aí, a Marisa falando, e eu pensei um pouco sobre isso, assim, que o Rosenberg, primeiro, ele começou com duas perguntas para começar a discutir, a entender, a se debruçar sobre a comunicação não violenta. Primeiro, que ele acreditava que o ser humano tinha uma natureza que gostava de dar e receber com solidariedade, com respeito, que isso era da natureza do ser humano, né? Gostar de dar, de receber, da amizade, da solidariedade durante a maior parte de sua vida. E aí ele começou a rever isso. Aí ele faz duas perguntas
para ele tentar responder, né, como fazer uma comunicação mais assertiva. E as duas perguntas eram: o que que realmente nos desliga dessa natureza solidária, respeitosa, levando-nos a um comportamento violento e a exploração dos outros? Porque a gente acabou de discutir aqui, aí eu estou até fazendo a pergunta do Rosenberg para você, Marisa. É, o que que nos leva, né, assim, a abandonar talvez essa natureza solidária e, como esse exemplo aí, ser violento com essa mãe, né, esse companheiro? E aí ele também fazia uma outra pergunta que é, ao mesmo tempo que ele vê, né, que a gente se desliga dessa natureza, que eu não sei se é eu não concordo muito com isso, e o que que permite que alguns continuem a ter um comportamento mais solidário, respeitoso, mesmo em circunstâncias as mais adversas possíveis. Eu tô te jogando na berlinda aí, é com você, Marisa. É uma, é uma pergunta impossível essa, né? Tem diversas teorias para explicar isso. Freud fala que a violência ela é inerente ao ser humano, a agressividade, né? Uhum, Não necessariamente como uma coisa ruim, mas como um instinto de sobrevivência. Então, agora, o praticar isso, né? Praticar a violência no outro envolve outras questões. Então, nós buscamos a sobrevivência. O primeiro instinto humano é a sobrevivência, né? O bebezinho lá, ele busca o peito, ninguém ensinou para ele, ele busca como instinto de sobrevivência. Então, é o primeiro instinto presente. Nós vamos fazendo o quê quando a gente educa uma criança? A gente está civilizando ela o quê? Ensinando para ela que não pode ser tudo do jeito dela na hora que ela quer e no tempo que ela quiser, que existem limites. Porque se a gente deixar um bebê humano sendo criado por qualquer outro animal, ele adquire as características do animal. Não é natural sermos solidários e bonzinhos e termos comportamentos, digamos, humanizados. Somos animais selvagens que precisam ser uhum, civilizados. uhum, Isso é fato, né? A guerra está aí para provar isso, uhum, né? A violência e como que é fácil pular para o caminho da violência. É só nos colocar no limite, é só pressionar o limite. Então é preciso fazer uma escolha pela não violência. É uma escolha difícil, muitas vezes. Ah, então, o que faz a humanidade existir até hoje ainda, né, apesar de todas as coisas em contrários, é ainda algum movimento no sentido de vamos respeitar a regra básica, que é não matar o outro à torta e direita. Porque se uhum, matar é crime, né? É proibido. Por isso que é proibido. Se uhum, não fosse proibido, se não fosse desejo, se não fosse, entre aspas, né, fácil fazer, não precisava proibir. uhum, uhum. Ninguém Eu- precisa proibir, é proibido comer lama. uhum, Porque ninguém vai comer lama racionalmente, conscientemente. uhum, Então, é uma luta todo dia praticar a não violência, é um esforço pessoal que cada um tem que fazer. É do nosso processo civilizatório, né? Para a gente ser uma civilização uhum, realmente que, apesar dela estar falhando a cada vez mais, né? E a gente vive num mundo de muita barbárie, e isso é muito assustador, né? A gente está se defrontando com isso cada vez mais, a toda hora, a todo momento. Por isso que a comunicação não violenta nesse ponto é um dos elementos que a gente precisa utilizar para uhum, construir relações um uhum, pouco mais saudáveis. E é exatamente essa contraposição, né? A gente não deveria precisar falar sim, disso, sim. porque isso deveria Não, ser o natural, não mas não é. precisaria de uma política de humanização do SUS, né? Mas para mim, o meu pensamento também, a minha linha de pensamento, ela vai muito ao encontro da sua linha, Marisa, porque eu acho que o Freud contrapõe nessa explicação de que a gente precisa viver coletivamente. Então, por isso, os processos civilizatórios, né, as regras, as normas, as leis, porque senão vira o que está virando, né, faixa de Gaza, Barbárie. Ucrânia e todos os outros exemplos da violência
no Brasil, né, assim, o número de crianças morrendo, né, com balas que tem alvo, né, como diz, não é que não tenha um alvo, que fala assim, bala perdida, não, não é uma bala perdida, né, então é muita demonstração dessa violência. Então eu concordo com você, sim, que o que estamos conversando aqui diz respeito a uma nova abordagem, não é uma nova, né, um resgate de uma abordagem mais humanista, mais amorosa, que muitos autores já falam dela. Eu tenho trazido um pouco o Rosenberg, porque eu acho que ele sistematizou algumas coisas muito importantes, mas ao mesmo tempo ele traz contradições, porque eu concordo, eu não acho que a natureza humana ela é benevolente, ela é naturalmente compassiva ou com compaixão, e que aí, de repente, por que que ela sai desse lugar? Não, é o contrário. Ela não nós não somos de natureza compassiva, nós somos de natureza violenta, e que todos os processos civilizatórios vêm nesse sentido, e eu observo também que a gente costuma comentar isso, né, que alguns profissionais da saúde usam, às vezes, a própria especialidade que escolhem para sublimar um pouco dessa violência, né? Então a gente fala assim, aquelas pessoas que gostam de cirurgia do sangue, né, ali já é uma forma de sublimar, como tem outras profissões aí que elas usam o machado, elas usam a própria arma de fogo, né? Então, Vai fazer eu- uma arte marcial, né, para colocar um pouco isso, para então fora essa assim, agressividade contida. por isso que eu acho que é importante também cada profissional fazer também, né, essa análise do seu comportamento no serviço, no- na, na, na sua área de saúde, né? Porque muitas vezes você precisa realmente discutir aonde você vai jogar, canalizar essa violência, né? E não para a sua casa, para os seus filhos, reproduzir, né? Se você não fez aqui, mas você faz ali na sua casa, você se comportou bem no serviço, mas você fez essa violência na sua, no seu seio familiar. Então, são pensamentos importantes aqui nessa discussão da comunicação E mais antes de mais assertiva. nada, eu acho que precisa que a pessoa tenha consciência, reconhecer o seu comportamento violento. Porque se ela também não reconhece, né, se ela não se observa e não percebe que o seu comportamento é violento, nada há que se fazer. Uhum. Então, todos que estão aqui, né, assistindo, que estão vendo essa aula, se observem se a sua fala não é violenta, se o seu comportamento não é violento, o seu jeito de responder, porque nós tendemos a justificar as nossas ações, os nossos comportamentos. Aí é tudo culpa do outro, né? Então, qual que é a sua responsabilidade na bagunça que você criou? Como que você, qual, o que que você fez que provocou? Não é criar uma autoculpa, é observar os efeitos, observar a si mesmo, né? Como seria se você ouvisse tal coisa? Então, tentar se auto-observar. Porque a pessoa que não se observa, ela vai agir de forma inconsciente e ela nem está vendo que ela está sendo agressiva, porque ela está achando que está super normal. Agora, uma outra coisa que eu queria sugerir, voltando na própria questão aí dessa maternidade idealizada, é a leitura dos livros da psicanalista Vera Iaconelli, que ela tem um chamado Manifesto Antimaternalista. Eu até tenho ele aqui. Vou pegar ele aqui, dá licença um pouquinho. Então, Que é um livros livro nesse muito sentido. bom, que ela fala um pouco dessa mistificação da maternidade para auxiliar, inclusive, as mulheres, né, nessas condições de relações abusivas, que não acontecem só com parceiros e parceiras, mas acontecem também na família, né? Entender um pouco mais. E ela tem várias publicações, tem também vários vídeos aí no YouTube, vale a pena ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Nós vamos encerrar esse bloco de perguntas e nós vamos voltar com um novo bloco para continuarmos discutindo mais um pouco dessa temática da CNV da amamentação.